Obrigado, Gil. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Miguel, sou técnico prescritor da empresa Ciber e agradeço aqui a vossa presença, a presença daqui de alguns conhecidos também, e falar-vos um bocadinho de sistemas de ventilação para um futuro sustentável na construção. Eu diria que o futuro é hoje. E daí a necessidade dos sistemas de ventilação e aquilo que efetivamente a Ciber é. Um fabricante especialista que efetivamente desenvolve sistemas altamente eficientes, que acima de tudo aquilo que procuramos é garantir uma ótima qualidade do ar interior e promover critérios de bem-estar e de conforto. Como é que o fazemos? Através de um acompanhamento ao qual chamamos Serviço 360, em que damos todo o apoio em relação às diferentes fases de obra, para que isto possamos, acima de tudo, garantir o sucesso de uma instalação de ventilação. E como vos dizia também que o futuro é hoje, há uma procura constante na evolução contínua das nossas soluções. E vemos aqui um bocadinho aquilo que é a linha temporal das soluções que vamos desenvolvendo e com isto efetivamente sejam cada vez mais diferenciadoras. E o facto de sermos esta empresa que procura esta mesma diferenciação, temos como objetivo cada vez apostar também na sustentabilidade e daí tornar-nos o primeiro fabricante na Europa a obter DAPs para os seus sistemas de ventilação. A Ciber é uma empresa espanhola, é um fabricante espanhol que vamos dizer inicialmente, mas contudo tem uma equipa para Portugal, onde vemos aqui os colegas, que o Bruno está ali ao fundo da sala também, e efetivamente existe aqui a necessidade de assegurar que todos os elementos da estrutura possam dar apoio aos diferentes elos, ou seja, através dos nossos distribuidores oficiais, a questão também do instalador homologado Ciber e como é que o fazemos efetivamente na questão do instalador homologado através dos nossos showrooms e centros de formação, onde queremos garantir que cada sistema de ventilação que venha a ser realizado com Ciber venha cumprir aquilo que são as nossas recomendações para garantir então esse bom funcionamento. E a questão que faço é porque é que nós ventilamos os edifícios? Ou seja, eu não vou entrar aqui em grande detalhe técnico, porque senão estaríamos aqui um bocadinho mais de tempo, mas de uma forma geral, a ventilação dos edifícios é necessária, eventualmente tendo em conta aquilo que é a qualidade do ar interior e aquilo que entra dentro dos edifícios, em que eventualmente ao não ser retida por um sistema de filtragem, estaria a ser inalado através das nossas vias respiratórias. Efetivamente, vemos aqui a questão da umidade relativa, a questão do CO2 também e dos impactos, dos impactos negativos que efetivamente nós temos no nosso dia-a-dia, no nosso bem-estar, quando ocupamos um edifício. E esses impactos de um sistema de ventilação com recuperação de energia estão aqui espelhados em que numa situação de inverno, aquilo que nós vamos fazer através do equipamento é garantir que o ar novo que está a ser insuflado no espaço interior seja um ar pré-temperado. Isto é feito como? Através do recuperador que integra os grupos de duplo fluxo. Vemos exatamente um exemplo também para o verão e aquilo que acontece nas noites de verão, ou seja, através do sistema de free cooling, bypass, quando há um arrefecimento noturno, nós conseguimos estar a insuflar ar fresco, à mesma filtrado, à mesma limpo, para o interior do edifício e desta forma rejeitarmos diretamente as cargas térmicas. E como durante estes 2 dias ia mostrando isso, ou seja, se nós ventilássemos de forma natural, ou mesmo através de uma ventilação de simples fluxo, nós iríamos
ter necessidade de repor 17 graus Celsius, ou seja, efetivamente aquilo que impacta também no desempenho energético do edifício. E uma passive house eventualmente não existe sem ventilação e sem ventilação com recuperação de calor. Onde a passive house nós sabemos que tem 5 princípios, 4 efetivamente são passivos e um único que efetivamente é ativo, que é a questão da recuperação da energia. Daí, mais uma vez, reforçar a importância de um sistema de ventilação num edifício, seja ele passive house ou não. Os nossos equipamentos de duplo fluxo com certificação passive house, a questão da One está ainda em processo de certificação, ok? Em breve teremos novidades e temos agora um vídeo exemplificativo do grupo Evo, que entretanto depois também podem ver um bocadinho mais. Não sei se tem som, Gil. Ok, pronto. Mas passamos o vídeo eventualmente também. Como? Diz, desculpa. Ok. Mas eventualmente depois ali também no nosso stand podemos entrar em maior, eventualmente explicar com o equipamento aquilo que é o seu funcionamento. E como ao ser fabricantes, nós somos fabricantes de sistemas completos de ventilação, ou seja, quando há uma solicitação de um projeto, de um estudo, que é aquilo que efetivamente nós fazemos, nós apresentamos uma solução completa, ou seja, eu diria que a Ciber é um sistemista. Não existe ainda esta palavra que é no léxico em Portugal, pelo menos eu não conheço. Quando a solução vos é entregue, é uma solução completa com todas as garantias de um bom funcionamento. E aqui, efetivamente, temos condutas rígidas, quer retangulares, quer circulares. E, efetivamente, existe também aqui uma grande preocupação na questão da certificação. Ou seja, nós não somos testados, nós somos certificados. E vemos aqui a rede semi-rígida, ok? Que efetivamente cumpre os mesmos requisitos em termos de certificação e aqui mais habitual nos sistemas de distribuição em estrela. Aqui eventualmente é o resumo daquilo que víamos ao bocadinho. Eventualmente saliento só aqui o facto da conduta não emitir compostos orgânicos voláteis, ou seja, nós temos um sistema de ventilação e muitas das vezes, dada a rede aeráulica que temos, nós estamos efetivamente ainda a contaminar ou ajudar a contaminar um bocadinho mais o ar interior. A conduta Ciber efetivamente não emite compostos orgânicos voláteis. Toda a questão da rede aeráulica, peço desculpa, o impacto que tem no PHPP ou no cálculo do PHPP, efetivamente existe também sempre a nossa observância em relação àquilo que são comprimentos de condutas, otimizar toda a instalação, ter todo este critério para garantir que efetivamente o rendimento que o equipamento tem, efetivamente não seja depois também penalizado em relação àquilo que é a solução que está a ser instalada. Como vos dizia há bocadinho, ao fazermos todo o acompanhamento desde a fase inicial de projeto, como é que nós o fazemos? Efetivamente é desenvolver estudos em BIM, ou seja, para que efetivamente nós possamos potencializar o sucesso da instalação, efetivamente ir de encontro àquilo que são as expectativas dos vossos clientes ou dos clientes e com isto garantir que qualquer falha, eventualmente, ou qualquer lapso possa ser eliminado logo em fase de estudo, em fase de projeto. Vemos aqui alguns exemplos de instalação de uma rede em estrela ou radial, a questão do posicionamento das válvulas, dos diferentes caudais, das velocidades de escoamento, tudo isto efetivamente é uma preocupação no desenvolvimento de cada estudo que a Ciber realiza. Ao desenvolver um estudo, efetivamente, toda a informação em relação àquilo que são
aos cálculos de perdas de carga, memórias descritivas, detalhes de materiais, acompanham esse mesmo estudo. E há bocadinho falávamos também, efetivamente, de sermos um sistemista. Ou seja, toda a solução ser-vos-á enviada desta forma com a nossa rede aerólica. Esta rede aerólica, como víamos há bocadinho também, ou todo o sistema, com a questão da classe de estanquidade, condutas antistáticas, antibacterianas, para que efetivamente, mais uma vez, tenhamos o sucesso. E esse sucesso da instalação é feito através também do nosso acompanhamento técnico, em obra, efetivamente, para que sintam também que os vossos projetos, se possível, possam elevar ainda mais a qualidade deles com o apoio da Ciber, e vamos vendo aquilo que efetivamente vai sendo realizado. Por exemplo, esta foto em que houve todo o cuidado de tamponar as condutas em fase de obra, ou seja, para que estas não fossem contaminadas. A questão da localização dos equipamentos também, do acesso à manutenção, que é um fator também extremamente importante, a questão da manutenção. Ao bocadinho, quando nos apresentava os serviços 360, esses serviços 360 englobam também aquilo que é a Global Service da Ciber. Ou seja, tudo é assegurado em diante, após a instalação, por parte da Ciber também. E o sucesso, efetivamente, de uma Passive House passa por um correto comissionamento, por um correto acompanhamento em obra, em que todos os caudais, efetivamente, têm que ser garantidos, onde, efetivamente, toda a solução é otimizada para que funcione bem. E, ao funcionar bem, vemos aqui alguns exemplos de alguns edifícios com certificação Passive House. Eu fiz esta pausa eventualmente para vos dar tempo para observar um diapositivo. Ou seja, altamente tóxico numa apresentação de ventilação. Isto está completamente descontextualizado. Ou não? Porque aquilo que efetivamente acontece no nosso dia-a-dia, nas instalações de ventilação, é um bocadinho isto que nós vamos vendo aqui. Não, mas não se consegue ver. Ou seja, não é necessário respostas. Eu coloco só esta pergunta. O que é que prolifera dentro desta conduta? Quando eventualmente não é salvaguardado a questão de perdas de carga, caudal de fuga, e efetivamente a importância que ele tem num sistema de ventilação, quando muitas das vezes, eu diria, eventualmente, somente a boa vontade que vai existindo por parte dos instaladores em obra e que não há um planeamento, não há um estudo, eventualmente um projeto, aquilo que vai acontecer em obra é que de uma saída conseguiram criar um milagre dos pães e dos peixes e converter isto em 4. Ou seja, que caudal diário, eventualmente, é que chegaria à válvula ao ponto terminal. Quando muitas das vezes a questão das cargas poluentes são verificadas e dizem, mas eu tenho um sistema de ventilação e tenho uma carga de poluente elevadíssima. Porque muitas das vezes aquilo que vai acontecer é isto. É a falta de preparação, a falta de cuidado. Quando eventualmente a garantia de estanquidade é feita por um parafuso que vai fixar a conduta a um acessório, seja ele qual for. Quando qualquer conduta serve para um sistema de ventilação, efetivamente, porque é que a Ciber eventualmente tem condutas antistáticas, antibacterianas, classe de estanquidade D? Porque sim. Era só para ter um nome diferente. E isto vai sendo um bocadinho o dia-a-dia da realidade das obras. E nós, como fabricantes de sistemas, ou eventualmente com fornecimento de um grupo, nós não podemos compactuar com este tipo de situações. Quando eventualmente aqui
nem a questão da conduta coloca em causa, colocam aqui uma grelha, a conduta está dentro do teto falso. O que é que chegava aqui a esta bábula? Nada, nós estávamos eventualmente a ventilar o teto falso. Ou estavam eventualmente a ventilar o teto falso. Mas o equipamento que lá estava era ciber, ok? Outra particularidade, a questão muitas das vezes de redução de diâmetros, enfim, a questão da perda de carga, de muitas das vezes a grelha tem que ter uma área útil e tem que efetivamente ter salvaguardado esse mesmo dimensionamento. Uma grelha plástica, que até ao dia de hoje eu nunca consegui descobrir qual é a perda de carga desta grelha. E isto efetivamente o impacto que causa ao sistema de ventilação. E há bocadinho eu falava na questão da estanquidade ao ar, o caudal de fuga zero. E, efetivamente, qual é a sua importância num funcionamento de um sistema de ventilação? Eu diria que aquilo que eventualmente é mais notório é o ruído. É aquilo que uma grande parte das pessoas se queixa. E para não existir ruído, muitas das vezes o que é que fazem? Reduzem o caudal ao mínimo possível e dizem, pá, mas agora deixa de fazer ruído. Sim, mas o sistema não está lá a fazer rigorosamente nada. Mas ok, aquilo que é pretendido é somente reduzir ruído. Efetivamente, a estanquidade, aquilo que faz é minimiza o nível de ruído, minimiza a energia elétrica consumida pelos ventiladores. Porquê? Porque, eventualmente, uma solução de ventilação tem um funcionamento permanente e não intermitente. Eventualmente, até podia ter um intermitente, desde que existisse um sobredimensionamento do equipamento e da rede hidráulica para trabalhar, eventualmente, 5 minutos por hora. Aumenta a eficiência de recuperação de energia, aumenta a qualidade do ar interior e, efetivamente, eu na altura fiz isto a um cálculo a 10 anos, a questão da importância da estanquidade, há duas coisas que eventualmente se pode avaliar no final da obra, que é a questão do ruído, e uma outra eventualmente com a questão da redução de consumo, mas essa redução de consumo muitas das vezes é comprometida pelo próprio sistema de ventilação. Ou seja, há 10 anos, na altura quando fiz o caudal de fuga de 30%, e não é um exagero falar em 30% numa instalação hidráulica, de todo, porque é aquilo que é a realidade, isto traduzia numa poupança de cerca de 413 euros, se a memória não me atraiçoa, tendo em conta o custo do quilowatt a 16 cêntimos, ok? E continuamos efetivamente a falar em caudais de fuga, na questão da instalação, na rede hidráulica, em que esta conduta está esmagada, literalmente, mas isto é um sistema de ventilação que está instalado em qualquer ponto do país, mas efetivamente é aquilo que lá acontecia. O que é que acontece de momento não sei, mas a quando da nossa visita era isto. E a queixa efetivamente resultante do sistema de ventilação estava aqui. O segredo estava aqui. E vemos mais uma vez, isto é muito comum, a utilização de forquilhas em PVC, porque as caixas de distribuição eventualmente não têm saídas suficientes, e então o que é que se faz? Milagre dos pães e dos peixes. A questão da importância do comissionamento, da medição de caudais, quando muitas das vezes o caudal não chega, ou quando eventualmente nós temos curvas que eventualmente mais parecem mais parecem uma pista de automobilismo, qualquer coisa assim do género. Quando eventualmente a fita cola resolve o problema todo, no primeiro mês, eventualmente, no segundo mês ou terceiro já descolou e vamos voltar ao mesmo assunto. Quando muitas das vezes localizamos, no caso, os pontos de insuflação, todos para um só sítio, ou todos para um só espaço, porque eventualmente se economiza conduta,
E quando também se utiliza conduta em PVC, mais uma vez, para um sistema de ventilação. E posto isto, e para cumprir dentro do timing, fazer um resumo daquilo que efetivamente é a Ciber como fabricante. É inovação tecnológica, é um suporte técnico especializado, é o cumprimento dos requisitos técnicos e normativos, é experiente, ou seja, apenas oferecemos aquilo que é a realidade do produto. E este apenas é muito grande, porque efetivamente a solução tem que ir de encontro àquilo que são as expectativas que se criam e que o vosso cliente eventualmente possa ter. E aqui efetivamente esta questão de apenas oferecer a realidade do produto é a questão da transparência, que é o nosso aconselhamento técnico. Cada sistema de ventilação é personalizado e adequado à necessidade de cada cliente, ou seja, cada estudo é feito de forma individualizada a cada projeto, e isto efetivamente permite oferecer toda a garantia ou garantias de qualidade e segurança para o vosso cliente. E posto isto também, efetivamente a Ciber é um especialista no conceito Passive House. Com isto agradeço a vossa atenção, estou disponível para responder a qualquer questão que entendam necessária. Obrigado. Uma salva de palmas. Questões que tenham aqui a colocar de ventilação específicas da Ciber, ou sem ser específicas da Ciber. Consumo energético por 100 metros quadrados. Agradeço a questão. O consumo energético é feito pelo volume, ok? Os 100 metros quadrados, eu diria, o consumo em geral de um sistema de ventilação é extremamente reduzido. Aquilo que eventualmente impacta, como vimos ali, é a questão do caudal de fuga e as perdas de carga que eventualmente tem a instalação. Com isto posso indicar-lhe um valor meramente orientativo, ok? Mas um sistema de ventilação em funcionamento permanente, ok? Eventualmente poderá ter um consumo de 20 cêntimos dia, 25, 30, mas é um bocadinho subjetivo responder à pergunta, porque efetivamente aquilo que impacta o sistema de ventilação tem muito também a ver com o dimensionamento. Mas o dimensionamento pode ser muitíssimo bem feito se a instalação não tiver profissionais e não houver, por exemplo, o cuidado da nossa parte em formá-los, ou pelo menos transmitir aquilo que são as nossas recomendações como fabricantes e assegurar que a instalação seja bem feita, repare, o consumo pode ser muitíssimo maior. Claro que sim. E 20 cêntimos ou 25 cêntimos ou 15 podem ser valores completamente desajustados. Depende dos cálculos de cada sistema. O quilowatt-dia, ou seja, posso-lhe falar sensivelmente num quilowatt-dia, eventualmente menos, ligeiramente um bocadinho mais. Tudo depende daquilo que eventualmente é, acima de tudo, o bom funcionamento do sistema. Mas não sei se o Gil tem ventilação em casa, ainda não está. A questão é que estamos a falar de 15 cêntimos, 20 cêntimos, quer dizer, estamos a falar dos pulmões do edifício, não o sistema de ventilação, não é? Já foi dito ontem, neste caso teve cá a Zender e a Climacom, falaram também a Ciber, também tiveram aqui a Solar Palau, dizem todos a mesma coisa, não é? Isto é para estar 24 horas por dia a funcionar, não é? 365 dias por ano. Hã? Não, quer dizer, não sei se será esses valores, mas isto é absolutamente irrisório. Vão ver quanto é que gasta a televisão em stand-by e às tantas punham três máquinas a funcionar 24 horas por dia. Isso foi apresentado, salvo erro, no auditório.
Já vi isso várias vezes em vários projetos de monitorização que está a acontecer, em projetos passivos, e vão a ver onde é que está o consumo energético real, e podem ir ver por aí. Não está seguramente nas máquinas de ventilação, seja qual for a marca, seja qual for a instalação, porque mesmo uma instalação com defeitos, que não esteja uma instalação perfeita, não vai ser por aí que vai ter o grande consumo energético. Não vai ser esse o problema. Os problemas, na minha opinião, posso estar enganado, mas os especialistas estão aqui. Eu diria, o problema com os sistemas de ventilação mal instalados é que não se irá partido deles, não é o consumo energético, diria. Prontos, não sei, qual foi o colega que fez a pergunta? Foi ali. Por acaso acho que eu conheço. Pronto, é assim, os equipamentos, em termos de potência, eles consomem à volta de 60 watt, 40 watt, 80 watt. Portanto, o que mais ou menos num dia, como o colega disse bem, poderá andar à volta entre 1 kW, 1,5 kW, 2 kW, dependendo da moradia. O que é que influencia isto, efetivamente? É o dimensionamento, também como o colega disse. Se for tudo dimensionado por aqui, instalação mal executada, filtros sempre colmatados, a máquina vai trabalhar sempre num regime alto. Portanto, uma máquina que é na mesma eficiente e que poupa, gasta sempre mais. Mas pronto, é na mesma um sistema eficiente, mas podia estar a consumir menos. Pronto, mas é mais ou menos isso. Pode variar entre os 40 a 80 watt, depende da máquina, mais ou menos por dia, 1 kW a 2 kW, e varia dependendo das condições que o colega já falou. Tá? Aliás, só em complemento a isso, há aqui outras questões de consumo energético. Para os edifícios serem passive house, têm limites de consumo energético. Portanto, estas máquinas estão todas elas perfeitamente integradas e nenhuma delas prejudicam essas contas que permitem atingir o desempenho global altamente eficiente e altamente comprovado de tudo o que já está feito. Portanto, isto só para dar contexto, não é? Porque de facto estes sistemas podemos olhar até este detalhe especializado todo, mas de vez em quando temos que nos afastar e olhar, porque o edifício passive house, e os outros deviam ser todos assim, mas o edifício funciona como e deve funcionar como um todo, não é? E temos que olhar para o contexto, e dentro deste contexto é uma gota de água no oceano. Claro, e como em tudo, podemos otimizar tudo ali até... Pronto, isto dava toda uma outra conversa por aí adiante. Não sei, mas alguns poderão haver, é uma questão de opção, mas há o consumo energético, mas há alguns, eles têm isso. Mas pronto, meus caros, também estamos aqui um bocadinho agora, chegamos ao limite do nosso tempo. Não sei se há alguma questão urgente final. Porque pronto, a instalação e tudo isso eu percebo, mas depois o pós-funcionamento, e isto no fundo o cliente gosta de perceber que temos um bom equipamento, mas depois a assistência, como é que vocês fazem isto? O modelo de negócio é um equipment as a service, é o quê? Ou seja, é só quando o cliente precisa, liga para vocês ou têm uma mensalidade fixa? Como é que isto funciona? Obrigado. Muito pertinente a sua questão também. A Ciber é um fabricante, ok? A Ciber efetivamente garante estes serviços através dos nossos instaladores homologados. Eventualmente, se o instalador propuser um contrato de manutenção, eventualmente o próprio cliente a exigir que exista um contrato de manutenção. Em relação àquilo que é a Ciber, durante toda a vida útil do equipamento, aquilo que nós garantimos é através do nosso Departamento Global Service, ou seja, existe uma necessidade de intervenção no equipamento, e não estamos a falar de garantia, porque esta está sempre assegurada, mas a questão depois também, o pós-garantia continua sempre assegurado. Ou seja, o instalador que fez a instalação, caso não responda amanhã à sua chamada, efetivamente nós reencaminharemos um outro instalador. Okay? Um instalador homologado que, acima de tudo, nos possa dar a nós, daí a necessidade da formação que os instaladores homologados Ciber passam, para que efetivamente possam garantir essa manutenção e todo esse cuidado, que não é assim tanto em relação ao sistema de ventilação. Eu costumo dizer que o sistema de ventilação ele não é propício à avaria, de todo. Agora, como o Norberto dizia, e bem, quando nós dimensionamos pelo pescoço, ou um bocadinho mais do que isso, é claro que o equipamento está num esforço.
Isso eventualmente pode proporcionar alguma anomalia. Contudo, a questão da manutenção será sempre feita através dos nossos instaladores homologados. Ou, eventualmente, tendo a necessidade, a Ciber também responde e propõe com um contrato de manutenção e com um instalador para a manutenção.